Olá, bom dia. Que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a sua vida e todos que estão aí nesse devocional no desafio de ler a Bíblia em um ano. Hoje nós vamos dar continuidade, lembrando que na sexta nós não podemos, eu não pude fazer aqui o vídeo com vocês, mas estou retornando hoje aqui, nesta manhã de segunda-feira, com a graça e a misericórdia do nosso Deus. Vamos falar de Lucas 7, 8 e 9. Você lê e eu explico, tá certo? O capítulo 7 fala aqui sobre um centurião e também a ressurreição do filho da viúva de Naum e o perdão, de uma mulher pecadora. Então, do verso 1 ao verso 10, ele fala sobre a cura do servo do centurião. Aqui nós temos aqui uma das maiores demonstrações de fé do ministério do Senhor Jesus. Esse centurião, ele é romano e ele tem um servo que está muito doente, à beira da morte. E ele mostra aqui a sua fé. Então, ele falou assim: Jesus, eu também sou um homem de autoridade. Se eu falo, vai, eles vão. Se eu falo, faz, eles vão fazer. Se eu falo, vem, eles vão vir. Se o Senhor apenas enviar uma palavra, o meu servo vai ficar curado. E Jesus admirou-se a fé daquele homem e enviou uma palavra. E diz as Escrituras Sagradas que Jesus elogia a fé daquele homem e libera uma palavra de fé. E o seu servo foi imediatamente curado. Que coisa gloriosa! Nós temos que viver a fé. Nós temos também que crer. Como esse homem era romano, mas ele falou: manda uma palavra, apenas uma palavra, que ele ficará curado. Ele creu na autoridade, no senhorio do Senhor Jesus. No verso 11, fala aqui da ressurreição da filha, do filho de uma viúva de Naum. Nós temos um corinho que a gente cantava antigamente na igreja. Esse corinho é muito bonito. Jesus entrando, ele viu ali Jesus entrando em Naum, ele viu essa procissão sentido ao cemitério, fúnebre. E Jesus vai e compadece daquela mãe. Jesus toca no esquife do caixão e o menino é ressuscitado. Então, o que chama a minha atenção aqui é algo muito forte. A mãe não pediu nada para o Senhor Jesus. Sabia que tem coisas que Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a jejuar. É uma verdade. E é muito bom a gente orar. É muito bom a gente jejuar. Mas a gente lendo aqui, o que me ensina que tem coisas que você nem vai orar. Tem coisas que você nem vai pedir. Mas Deus vai usar da misericórdia, da compaixão dele e vai abençoar a sua vida, a nossa vida. Então, ela não pediu, ela não implorou, mas Jesus, vendo o sofrimento dela, teve compaixão dela e o milagre aconteceu. Então, Jesus interviu e algo glorioso, Então, no verso 18, continua aqui, no verso 18, a pergunta de João Batista. Jesus que elogiou João Batista, os nascidos de mulher até aquele momento, João Batista era o maior. E nós temos que tomar muito cuidado com as nossas lutas, com as nossas batalhas, que não é fácil. Todos nós temos os nossos momentos. Você sabe que quando João Batista, ele batizou o Senhor Jesus, ele falou: eis aí o Cordeiro que veio salvar o mundo. João Batista, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. João Batista preparou o caminho para o Senhor Jesus.
Mas no meio de uma grande tribulação, no meio de uma grande luta, João Batista falou para os discípulos dele: pergunta lá se ele é Jesus. E quantas são as pessoas que no meio de uma grande luta entra a dúvida, o desespero, ela desanima. Isso aconteceu aqui com João Batista. Ele tinha certeza, mas no meio de uma luta, ele deu uma fraquejada. Jesus falou: olha aqui para os meus milagres. Olha o que está acontecendo. Mas mesmo assim Jesus falou: poxa, esse é o maior de todos os profetas. Do verso 39 ao 50, ele é ungido por uma mulher pecadora. Não fala o nome aqui. Mas a sua fé, Jesus falou: vai, porque a tua fé te salvou. Então, é muito forte aqui do 39, Jesus ungido por uma pecadora. Aqui no verso 39, olha só. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa dos fariseus, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. E os seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou e os seus cabelos beijou e ungiu com o perfume. Amém? Ao ver isso, os fariseus que havia convidado, disse a si mesmo: se este fosse profeta, saberia que ela está tocando em um tipo de mulher. É ela uma pecadora? Então Jesus disse: Simão, tenho algo a te dizer a você. Disse, mestre, e disse ele: 2 homens deviam um certo criador, tal. E aqui Jesus foi explicando. Mas nessa história, Jesus, ele olha para aquela senhora, que o nome dela não foi revelado, e fala para ela: os seus pecados estão perdoados. Ela agiu a fé e o Senhor Jesus abençoou. No capítulo 8, do verso 1 ao verso 3, fala das mulheres que sustentavam o ministério do Senhor Jesus. E hoje não são só as mulheres, né? Antigamente, as mulheres sustentavam o ministério do Senhor Jesus. E hoje, graças a Deus, a gente tem um grupo, não são muitas pessoas, mas um grupo de mulheres e de homens também ali. Dá para contar no dedo. Mas eu louvo e agradeço a Deus por caminhar com Jesus, com essas pessoas ali da ENF. São pessoas maravilhosas, que também têm sustentado esse ministério através da sua dedicação, da sua oração, da sua perseverança, dos seus dízimos, das suas ofertas. Pessoas que são provedoras, pessoas que são da fé. Isso é algo glorioso. Você vê que tinha tantas coisas na Bíblia para falar, Jesus falou dessas pessoas. E por isso nós temos que falar também hoje das mulheres, dos homens que semeiam nessa obra. Isso é algo glorioso. Parabéns pela sua fé. Continuem assim. Nunca é com muitos, é com poucos que nós fazemos a diferença. Do verso 4 ao 15, nós temos aqui aquela parábola dos 4 terrenos. E quando eu leio esta parábola, que apenas 25% vai frutificar, porque não é somente, grava isso, ele não é somente a semente, mas é o terreno que nós estamos semeando. É uma verdade. O que adianta a semente for boa se a terra não é fértil, se a terra não é boa? Eu vou perder minha semente. É ou não é? Então a semente é boa e o terreno é ruim. E não adianta o terreno ser bom e a semente boa, ou vice-versa. É uma verdade. E está aqui, ó.
Apenas 25%. Eu aprendo aqui que a semente é a palavra de Deus que é lançada em nossos corações. A semente é a palavra de Deus. O terreno é o nosso coração. Então, a semente é a palavra que é lançada nos nossos corações. E se o seu coração está quebrantado, se você é uma pessoa humilde, vai crescer, vai frutificar, vai dar muitos frutos. Um caiu num solo rochoso. Ela até cresceu, mas foi sufocada. Outros caíram nos espinhos. Há outras à beira do caminho. Mas teve uma que caiu numa terra boa. E essa frutificou. E que essa mensagem seja essa terra boa, que o seu coração venha estar aberto para as coisas de Deus. Do verso 16 ao 18, fala a parábola da candeia, que nós temos que iluminar. Não é? Nós temos que fazer a diferença. Aquele que tem um entendimento vai ter mais. E aquele que não tem também não vai receber. Nós temos que ter o coração voltado para as coisas de Deus. Do verso 22 ao 25, ele acalma a tempestade. Acordaram o Senhor Jesus, porque eles estavam com medo de perecer. Jesus estava dormindo. E Jesus falou: homens de pequena fé. Então aqui, Jesus, ele falou para eles: ó, homens de pequena fé, por que duvidastes? Diante da tempestade de nossas vidas, creia que essa tempestade também, ela vai passar. Do verso 26 ao 39, fala da cura do endemoniado, do gadareno, né? Jesus, ele chega depois daquela tempestade, depois que Pedro anda sobre as águas, eles atravessam o outro lado. E ali, a cura, a libertação desse demônio. Foi a primeira vez que Jesus teve um diálogo com o demônio. E o que ele queria mostrar? Que aquele demônio era uma legião. Uma legião. Mais de 6.000 demônios ali. Era uma legião de demônios. E aqueles demônios são expulsos e nem os porcos aceitaram, foram de ladeira abaixo. Então, aqui é muito forte que a gente aprende, né? Se nem os porcos aceitaram, por que eu vou aceitar? Nós não podemos aceitar. Do verso 40 ao 56, fala da mulher hemorrágica, que também é uma história muito linda. Ela pensou: se tão somente eu tocar na orla das vestes do Senhor Jesus, eu vou ser curada. E quando ela tocou, Jesus falou: de mim saiu o poder. Olha só a diferença. Como que você tem tocado no Senhor Jesus? Como que você tem tocado? Com fé? Porque quando você toca com fé, sai poder. Como que você tem louvado? Como que você tem chegado até a igreja? Com fé? Se é com fé, pode ter certeza que também vai sair o poder. Amém? Então, aqui do verso 40 ao 56, é muito forte, tá aqui. Tá aqui, ó, do 40, a cura de um demoniado. E aqui o 40, o poder de Jesus sobre doenças, da morte. E é muito forte. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-lo. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Jesus falou: quem tocou em mim? Perguntou-lhe Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, são muitas. A multidão aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Aquela mulher, ela tocou na fé. E tem mais aqui. Então a mulher, vendo que não conseguira passar despercebida, veio tremendo e prostrou aos seus pés. Amém? Então aqui também fala que, aí continua aqui, ó, em
enquanto Jesus andava, estava falando, chegou alguém da casa de Jairo. Então Jairo, ele chegou primeiro. E quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, chegou a mulher hemorrágica no meio do caminho. Imagina só você com uma emergência. Ainda veio uma mulher hemorrágica, tocou aquele milagre todo. E Jairo, ele foi em busca da cura da sua filha, que estava muito doente. E aquele tumulto todo, aquela mulher hemorrágica parou, recebeu a cura. Aos olhos humanos estava tudo atrasado. E quando Jesus acaba de atender aquela mulher hemorrágica, de acontecer aquele milagre extraordinário, ele tomou o caminho de novo para a casa de Jairo. E quando ele estava chegando na casa de Jairo, os mensageiros vieram e falaram assim: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque sua filha já está morta. Jairo, ele foi buscar uma cura e recebeu a ressurreição. Jesus falou: acalma o teu coração, não se atente a essas palavras. Crê e verás a glória de Deus. Jairo foi e o milagre aconteceu. Jesus não somente curou, mas ressuscitou a filha de Jairo. Amém? Foi algo glorioso. O capítulo 9, do verso 1 ao verso 6, fala da missão dos 12, que ensina de 2 em 2. Que não era para levar nada. E a mensagem era chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E essa tem que ser a nossa mensagem. É chegado o reino dos céus. Por isso que ontem, nós falamos acerca do arrebatamento. Então não é medo, é expectativa, é alegria, porque ele vai vir buscar a sua igreja. No verso 9 ao verso 1, fala aqui da multiplicação dos pães, que foi para mais de 5.000 pessoas, tinha 5.000 homens, mulheres e crianças, eu creio que tinha 15.000 pessoas. Então, aqueles poucos pães, poucos peixes, houve uma multiplicação e todos se alimentaram. Do verso 18, fala da confissão de Pedro, e também o primeiro anúncio de Jesus sobre a sua morte e também que ele ia ressurgir. Então, Jesus perguntou: o que as pessoas estão falando quem eu sou? Uns falaram que era Jeremias, porque ele parecia com Jeremias, e era contra o templo e falava. Outros falavam que ele era João Batista, outros falavam que ele era Elias. E Jesus perguntou: e vocês? E vocês? Eu sou quem para vocês? E Pedro falou: tu és Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus falou: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito. Então, a opinião do povo não é a voz de Deus. Não viva pela opinião de ninguém. Viva pela sua fé. Porque a opinião do povo, Jesus era Elias, Moisés, João Batista, mas não é o que o povo está falando. Viva segundo a direção de Deus. Toma muito cuidado. Não é a opinião das pessoas, mas é você viver pela fé. Do verso 23 ao verso 27, é o custo do discipulado. Você sabe que para abrir igreja, se o ministério tem condições, sai abrindo igreja no Brasil inteiro. Quanto mais condições o ministério tiver, amém, graças a Deus, abra uma igreja aqui, todas no interior de São Paulo, Taubaté, São José, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Lorena, Caçapá, e vai. É ou não é? Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, e vai. O problema não é você abrir igreja. O difícil é você discipular, é você ensinar, é você sentar com a pessoa, esclarecer a dúvida dela, segurar a mão da pessoa. Então, Jesus estava ensinando aqui o custo do discipulado, que não é fácil. O discipulado não é fácil. É a pessoa tomar sua cruz, é andar como Jesus andou. Não é fácil. Carregar sua cruz todos os dias, negar a si mesmo, viver na fé. Isso que Jesus estava ensinando. E é isso que nós temos passado ali na INFE. É discipular, é cuidar.
E aqui fala sobre a transfiguração. Jesus ele pega Pedro, Tiago e João, que eram os três mais próximos de Jesus. Os três vão subir com Jesus, o resto fica embaixo. Ali houve a transfiguração. Pedro vê a glória de Deus, o poder de Deus. Vão fazer aqui, ó, Pedro viu Moisés, Elias, um representando os profetas, outro as leis. Vão fazer as barracas aqui. Jesus falou, não, é necessário a gente, descer. Jesus estava falando, nós temos que descer, é importante a gente descer. Não é o nosso propósito ficar aqui. Então, eles vão descer, e ali eles vão descer cheios do Espírito Santo, resplandecendo a glória de Deus. Então, Moisés que representava a lei, Elias que representava os profetas. E veio aquela voz do céu pela segunda vez, porque primeiro foi no batismo, e eles ouviram aquela voz, esse é meu filho amado. E Pedro falou, não vamos ficar aqui não, vamos ficar aqui não. Nosso propósito é descer, é ajudar o povo. Amém? Do verso 37 ao 43, Jesus desce, vê ali aquele garoto possesso por um demônio. Jesus expulsa. Olha só, o propósito é descer. O propósito é comprar a briga das pessoas. No verso 44 a 45, é muito forte aqui. Eu quero falar para vocês aqui do verso 44 e 45, que diz assim. Olha só. 44. Ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles, deixa eu ver aqui, ó, é isso aqui mesmo. Traído e entregue na mão dos homens, mas eles não entenderão. Que isso significa? Eles encoberto para que não o entendesse, que tinham receio de perguntar a respeito desta palavra. E depois vem aqui que Jesus está falando da sua morte, da sua ressurreição. E eles não conseguiam entender isso. E depois Jesus estava no meio também de uma discussão com os discípulos, queriam saber quem é o maior. Que Jesus tinha aqueles três, Pedro, Tiago, João, que estavam para cima e para baixo. Não que ele desprezava os outros 10, não. Sempre tem uma pessoa que você se identifica mais, que você gosta mais. É uma verdade. E os discípulos, então, quem é o maior do nosso meio? Eles queriam saber quem é o maior. Então, Jesus falou assim, é aquele que tem um coração como um coração de uma criança. Amém? Jesus explicou claramente para eles. Então, isso daqui é muito forte. Isso é muito glorioso. É uma verdade. E vamos continuar aqui, que diz assim, a oposição da samaritana, desculpa, né? Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Aí está aqui o quão difícil é seguir Jesus. Aí no verso 61 ele fala assim, ainda outro disse, vou seguir Jesus, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, Jesus, ele sempre está falando, pegou no arado, não olha para trás não, vai em frente, porque eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. E aqui nós terminamos mais 3 capítulos e vamos em busca, vamos em frente. Hoje foi um pouquinho mais demorado, mas é algo glorioso. Isso é algo glorioso. Aprenda a ser humilde, aprenda a depender de Deus, ter um coração de uma criança, servir a Deus. E isso é algo glorioso. Então aqui nós terminamos, olha que 3 capítulos
vale a pena a gente ler. E se amanhã o nosso Deus permitir, nós vamos estar de volta nesse mesmo horário